Graça e paz, meus irmãos. Momento de devocional. Tome a sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Vamos ao texto. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Meus irmãos, vocês alguma vez tiveram a graça de ver o amanhecer? Tenho certeza que é uma das obras mais lindas que Deus pode realizar. Ver o amanhecer e também o pôr do sol. Você já reparou que a nossa vida é feita de processos? E que diante desse processo não precisamos ter pressa, porque o processo nos ensina. Aqui no livro de Provérbios, nós vemos Salomão fazendo um contraste. Aliás, no capítulo 4, Salomão está aconselhando seu filho, ou um discípulo. E no meio desse aconselhamento, ele fala sobre a importância de buscar a sabedoria. Veja que o versículo 10 e o versículo 19 apresentam para nós um contraste sobre o caminho do justo e o caminho do perverso. O versículo 10 diz: Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Veja que Salomão, como rei, está orientando alguém mais jovem. E ele apresenta para esse jovem o princípio de uma longa vida, a sabedoria. Porém, no versículo 19, nós vemos algo que contrasta, digo mais uma vez, com o caminho do justo. Porque se o versículo 18 diz que a vereda do justo é como luz da aurora, o versículo 19 diz: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. Então, o versículo mostra algo típico da literatura sapiencial, que é esse tipo de literatura a qual o livro de Provérbios foi desenvolvido. Luz, trevas, vida, morte, sabedoria, insensatez. No contexto original, era uma exortação aos jovens israelitas a escolherem o caminho da retidão, da obediência, o caminho da luz, o caminho de obediência a Deus, pois esse caminho leva a uma vida cada vez mais iluminada, porque todo caminho nos conduz a algo. Então, qual o objetivo do caminho? Alcançar a plenitude. Qual é a plenitude? A presença de Deus. Por isso que, de forma muito bonita, poética, Salomão apresenta o amanhecer de um dia. E aqui eu trago a questão do processo. Que não tenhamos medo do processo. Pois, irmãos, a nossa vida, como diz o poeta, não é feita de uma só manhã. Eu tenho certeza que a cada dia Deus vai nos forjando, Deus vai nos preparando, Deus vai nos amadurecendo. Esse processo, como um dia de aurora que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito, reflete a nossa caminhada com Cristo, a nossa caminhada de discípulo. Hoje, tenho certeza que estamos mais bem preparados do que ontem, pois as experiências que tivemos no dia de ontem servem sim para nos preparar para o dia de hoje. Então, que não tenhamos pressa, que não sejamos reféns da ansiedade, que não sejamos reféns do imediatismo, mas que possamos viver os períodos, que possamos viver
cada estágio deste dia que está se amanhecendo e que no final vai se tornar aquilo não que queremos, mas aquilo que o Senhor deseja e tem como melhor para as nossas vidas. Este versículo, irmãos, nos lembra que a vida do justo é um processo de crescimento, mas um processo a qual você não precisa correr, mas um processo a qual você precisa viver. Correr não lhe garante que você está vivendo o processo. Assim como a aurora começa com um pequeno raio e vai se tornando cada vez mais intensa até o sol do meio-dia, também a vida daquele que anda com Deus vai sendo transformada, vai sendo iluminada dia após dia, de glória em glória, de fé em fé. Então, a lição central hoje deste devocional é: não despreze os pequenos começos, nem despreze também os pequenos recomeços. Não desanime no meio da caminhada. O crescimento espiritual, irmãos, é gradual. Aliás, tudo na nossa vida, o crescimento é gradual. Você só pode avançar para o terceiro degrau se você estiver no segundo e, consequentemente, assim é a vida. Não adianta você querer dar um passo maior do que a sua perna. É o que eu falo sobre a questão da nossa vida espiritual. Amanhã eu vou começar lendo 3 capítulos da Bíblia. Amém, que bom. Mas lembre-se de ser gradual. Lembre de se respeitar. Se hoje você não consegue ler um capítulo, que amanhã você comece com um versículo. Que seja gradual, mas que seja constante. Porque essa constância vai te levar a ter algo chamado resistência. Talvez hoje você olha para o ideal de um discípulo e diz: eu não consigo, não sou assim. E nem é para você ser, é para você caminhar, é para você andar e deixar que o processo vai lhe dando resistência e vai lhe moldando. Então, não despreze os pequenos começos. Todos grandes tiveram pequenos começos. E tenho certeza que nos pequenos começos parecia ser algo insano, parecia ser loucura. Mas hoje nós vemos, irmãos, aonde esses pequenos começos, com um pouco de insistência, os levou a conquistar. É do ordinário para o extraordinário. Comece primeiro a fazer o necessário. Depois, certamente, com a ajuda de Cristo, da graça, você estará realizando o extraordinário. O crescimento, torna a dizer, espiritual é gradual, mas precisa ser seguro, quando permanecemos firmes na palavra e na presença de Deus. Então, quais os pontos que nós podemos aplicar através desta palavra? Primeiro, se hoje você não se sente no meio-dia da sua fé, lembre-se de que está em um processo. Talvez ao olhar para a sua vida, você deseja ser um dia na sua plenitude, mas aceite o processo, aceite a sua estrutura, aceite que a sua fé também é gradual. Segundo ponto, cada passo de obediência, oração e confiança é como a luz da aurora que vai crescendo, um passo de cada vez. Faça o devocional hoje, leia a palavra hoje, ore hoje, você só tem hoje. Permita-se hoje ser impactado por esta luz. Hoje, não se preocupe com amanhã, faça hoje. Você tem hoje para ser um bom esposo, você tem hoje para ser uma boa esposa, você só tem hoje para ser um bom amigo, um bom filho, um bom pai. Hoje, gradual. E último ponto, confie que Deus está conduzindo sua vida para um propósito de plenitude. O contraste aqui é claro. Caminho do justo, que conduz à luz, caminho do ímpio, que leva às trevas. Quem está caminhando conosco é justo, é fiel. E Deus é fiel, fiel para nos conduzir até o final dessa trajetória. É Ele que lhe leva, é Ele que lhe direciona. Apenas caminhe. Ele vai lhe conduzir a uma plenitude plena.
Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou boa obra em vós, há de contemplá-la até o dia de Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, e todos nós, com o rosto descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Salmo 37, versículo 23 e 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Isaías capítulo 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia. João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Que a nossa vida seja iluminada pela luz de Cristo, a luz que não tem ocaso, a luz que não é fragmentada, mas é total em sua plenitude. Cristo é a luz do mundo. Andemos nesta luz. Oremos. Pai querido, graças te damos por mais um dia. Agradecemos pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua misericórdia. Como é bom saber, Senhor, que o Senhor nos deixou um caminho ao qual nós não precisamos correr, mas precisamos viver. Nos ajude, Senhor. Nos ajude para que ao final deste caminho nós consigamos corresponder aos teus propósitos, ao teu querer. Pai, assim como Abacuque orou, nós te pedimos, aviva-nos em meio à obra, Pai. Nos fortaleça, que o Espírito Santo de Deus nos dê força, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, para que no final consigamos ser um dia na sua totalidade. Em nome de Jesus, amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.